Bom dia, paz e bem, com a graça de Deus, né? Uma feliz segunda-feira. Começamos aí mais um dia de aprendizado, mais um dia de transformação interior. Que maravilhoso estarmos vivos. Que maravilhoso recebermos de Deus esse presente. É por isso que o presente se chama presente, porque realmente é uma dádiva concedida por Deus. Não estamos vivos pela nossa força, mas pela força de Deus. Antes de eu começar aqui o meu estudo diário, né, do meu livro e meu estudo bíblico, eu queria só falar uma coisa importante, gente. Muitas pessoas vêm falar para mim, assim, nossa, Rô, que bacana, que fé que você tem, né? Como que você busca? Eu gostaria de ter assim também, mas eu não tenho força. E muitas vezes as pessoas acham que a fé é uma coisa assim que do nada a gente desenvolve. Eu preciso falar rapidamente aqui, eu pretendo até fazer uma live sobre isso, mas falar que eu venho de processos terapêuticos também de muito tempo. Eu comecei com processos terapêuticos quando eu tinha 22 anos. Logo que eu me formei, tinha muitos problemas com chefia, uma dificuldade de me relacionar com chefes, sempre muito conturbado, e foi a primeira situação que eu busquei de autoconhecimento para entender por que eu agia daquele jeito, por que sempre atraía aquela situação para minha vida. Depois fui passando por vários processos terapêuticos. Quando eu fiquei desempregada, eu busquei ajuda. Quando eu tive meus filhos, eu tive um princípio, né, um comecinho de depressão, porque meu leite demorou para descer, e eu fiquei me sentindo muito cobrada, muito aquela sensação de que eu não era uma boa mãe, porque meu leite não estava descendo com facilidade, eu queria amamentar. Então isso foi um motivo de muita cobrança para mim, e eu precisei de ajuda, precisei que alguém me ouvisse sobre isso. Quando meu pai adoeceu, eu fiquei 1 ano em depressão, mas logo que eu percebi que eu não estava bem, eu busquei ajuda para me tratar, porque eu tinha muita fé, mas ainda assim eu sentia uma tristeza muito grande, algo que não estava bem dentro de mim. Era anormal a tristeza que eu sentia, e eu busquei ajuda, e meu pai acabou falecendo, mas eu busquei essa ajuda e foi muito importante até para dar suporte, né, para a família, suporte para mim mesma, né? Então, eu percebo assim, muitas vezes a gente fala de fé e parece que a gente não precisa fazer a nossa parte. E nós também precisamos buscar. Nós precisamos buscar também a nossa saúde como um todo. Muitas vezes nós buscamos a saúde do corpo, mas a gente não busca a saúde mental, a gente não busca a saúde da mente. Muitas vezes nós estamos aí sentindo uma tristeza, uma angústia, uma coisa que não passa, e a gente fica só no estado, às vezes, achando que a fé vai nos salvar, né? E a fé, ela é importante, mas a fé, ela nos salva até no sentido da gente buscar ajuda. Quando a gente busca ajuda, quando a gente vai atrás de alguém e a gente pede ajuda, e a gente pede auxílio, a gente se abre, a gente conta o que está acontecendo conosco, isso também é um ato de fé. Nós estamos, porque Deus age através das pessoas. Assim como nós temos fé quando nós vamos num cardiologista, num médico que nos ajuda com um problema no corpo, quando a mente não está bem, nós não estamos dando conta de concatenar os pensamentos, de resolver os problemas, de olhar para a vida de uma forma um pouco mais leve, nós também precisamos dessa ajuda. Então, a fé, ela também age dessa forma. E aí, o texto hoje do livro A Verdade, volume 8, do professor Massahara, ele fala assim: Deus se aloja no seu íntimo. Há quem pense que ter fé correta signifique acreditar que Deus resolverá os seus problemas, que ele lhe dará coisas boas, isto é, que algo de bom virá através de uma força externa. Mas estando Deus alojado no íntimo do ser humano, o fato de Deus resolver os problemas significa que o próprio homem que resolve, despertando essa capacidade infinita e agindo através dela. Se você almeja obter o melhor resultado, deverá começar por modificar seu modo de viver. A essência dos mandamentos que existe no íntimo da própria pessoa é esse Deus interno, é a nossa centelha divina. Esperar folgadamente a força externa é uma atitude errada, baseando-se no pensamento de que se pode obter de fora a felicidade, sem modificar a mente. E aí nós vamos na Bíblia, porque eu gosto muito de ler trechos bíblicos para que a gente possa embasar esse ensinamento também. E
Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, ele fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do Espírito, para chegardes a conhecer qual é a vontade de Deus, a saber o que é bom, agradável e perfeito. Isso aqui é maravilhoso. O que é essa transformação do Espírito? Tem até algumas Bíblias que falam em renovação da sua mente. Não fala renovação do Espírito, fala renovação da sua mente. Na verdade, é tudo isso que nós não vemos. Muitas vezes a gente olha para nós mesmos, né? E a gente vê o corpo, a gente vê o cabelo, a gente vê os olhos, e a gente fica achando que a gente é isso aqui. Isso aqui é o que eu sou. É o meu corpo, é o meu cabelo, é o meu olho, e na verdade isso daqui não é o que a gente é. Isso daqui é um avatar, é um carrinho. É o carrinho que nos leva para lá e para cá. Mas dentro disso existe o quê? O espírito. Existe aquilo que nós somos de verdade, que o olho não consegue ver. Por isso que a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus a gente consegue ver? Não. A gente também não vê a Deus. A gente intui que Deus também é espírito. Então, se Deus é espírito, nós também somos espíritos. E então é maravilhoso nós compreendermos isso. Nós somos um espírito que tem um corpo e esse corpo caminha aqui por essa terra. E esse corpo, às vezes, adoece. Não só do pescoço para baixo, mas também do pescoço para cima. Então, a Bíblia fala que nós precisamos o quê? De renovação da nossa mente, renovação do nosso espírito. Como que acontece essa renovação? Muitas vezes a gente não sabe. A gente pede, né? Deus, eu quero ser renovada, eu quero ser transformada, eu quero enxergar a vida de uma nova forma. E a gente busca e pede. E por mais que você peça, não vem. E aí você fala, meu Deus, mas por que Deus não está me atendendo? Eu estou pedindo com tanta fé, por que será? Porque a gente não compreende, eu acho, que nós temos uma parte que tem que ser feita por nós. Eu percebi faz mais ou menos um ano, eu tenho um trabalho que é bem complicado, bem puxado, bem, né, difícil, e eu comecei a descontar na alimentação. E eu fui percebendo que eu estava meio que compulsiva. Não compulsiva com comida ruim, graças a Deus, por isso que não me fez tão mal para a saúde. Mas eu estava compulsiva até com fruta, compulsiva, eu precisava estar comendo sempre alguma coisa. E isso começou a pesar na balança, mas não só na balança, começou a me atrapalhar. Eu entrei na menopausa agora, e começou a me atrapalhar, começou a me dar dores no corpo, porque eu fiquei com sobrepeso, vários impactos da minha vida. E eu percebendo, porque a gente que faz esse trabalho de autoconhecimento, eu sabia que tinha algo de errado. Não sabia ainda o que e ainda não estava com força para buscar ajuda. Mas eu sabia que em algum momento eu ia precisar buscar ajuda. Por quê? Porque eu não estava dando conta sozinha de me parar. Não estava dando... Isso é falta de fé? Não. Eu estava adoecida. Eu estava com a mente adoecida em algum ponto que estava me fazendo criar essa compulsão em estar comendo, né? Quem estuda bastante sobre a mente sabe, né, que muitas vezes um excesso esconde uma falta, né? Então, assim, o meu nível de estresse, meu nível de cansaço estava querendo me criar recompensas. Então, eu buscava essas recompensas, né, no alimento, nas coisas gostosas, para tentar calar aí esse cansaço que às vezes estava dentro. E até que caiu a ficha finalmente, né? E quando eu entrei na menopausa, faz uns 6 meses, e aí eu senti o peso mesmo, senti o cansaço do processo de menopausa, fui ao médico, busquei ajuda, e aí eu falei, não, agora eu vou ter que consertar isso aí, agora não vai dar mais para brincar, porque eu pretendo, com a graça de Deus, né, chegar na maturidade aí, né, plena, né, 60, 70 anos, né? É o meu foco de vida. Eu quero ter uma vida melhor, o corpo estando funcionando direito, e eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta eu ter fé em Deus, que Deus vai fazer isso por mim, se eu não faço. E aí, realmente, eu comecei a buscar ajuda e eu tenho percebido que, trabalhando as minhas questões internas, está ficando mais fácil eu ter esse autocontrole e esse autocuidado. Então, estava me faltando fé? Não estava me faltando fé. Na verdade, a mente estava adoecida.
Eu estava aí com uma descompensação de ansiedade, uma descompensação aí de querer colocar algo de fora para dentro para aliviar aí uma tensão que eu estava interna. E graças a Deus por ter buscado, eu tô chegando aí agora num estado de mais autocontrole. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência que a nossa mente, ela é um órgão, ela é um órgão maravilhoso. Ela cria todos os pensamentos, ela gerencia todo o nosso organismo, ela separa alimentos, ela faz o coração bater, ela tem N coisas que ela acontece aqui dentro através da nossa mente. Mas às vezes a nossa mente adoece e nós precisamos renová-la, como a Bíblia fala, renovai a vossa mente. Então, para isso nós precisamos buscar ajuda. Essa é a nossa parte. Muitas vezes eu vejo pessoas patinando na fé, achando que é tudo uma questão de fé e não buscam fazer a parte delas, que é buscar efetivamente um tratamento para si próprios, principalmente um tratamento mental. Nós ainda temos muito essa coisa de achar que os tratamentos mentais, que as terapias, ou que a psiquiatria, ou buscar um remédio, sei lá, alguma coisa que comece no processo de cura mental, a gente se sente pequeno. Muitas vezes, em relação às outras pessoas, parece que você é problemático, ou você acha que a sua fé é pequena. E isso começa a te afundar, isso começa a tirar a tua autoconfiança. E eu acredito que seja completamente o contrário. Quando a gente cuida de nós com muito amor, quando a gente cuida de nós com muito amor do nosso corpo, a gente cuida com muito amor da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Gente, isso é a maior prova de alto amor. Quando a gente tem esse cuidado conosco, né, esse cuidado muito profundo conosco, a gente começa a desenvolver até mais compaixão com as outras pessoas também. Quando eu vejo hoje uma pessoa com questões mentais, com dificuldades, com uma crise de ansiedade, uma depressão, uma compulsão, um vício, eu tenho uma profunda compaixão por ela. Por ter compreensão de como a minha mente funciona, por ter compreensão de que eu às vezes também adoeço mentalmente e eu também preciso buscar ajuda, eu consigo olhar para essa pessoa com uma profunda compaixão e uma profunda vontade de ajudá-la. Eu sei que ela está naquele estado não por falta de vontade, não porque ela quer estar daquele jeito ou porque ela não tem fé em Deus. Eu sei que ela está passando por um processo. E esses processos que adoecem a mente da gente, eles às vezes começam muito cedo, lá na infância, na forma como a gente lidou com a vida, separação dos pais, um trauma que a gente passou, um abuso. São tantas coisas que podem acontecer aí desde a nossa primeira infância, né? Quem conhece aí mais sobre o tema de criança interior, o quanto que a criança, quando ela é ferida lá atrás, o quanto que isso reverbera aí na nossa vida todas as vezes e vem aí chegando na idade adulta, na idade de mais madura, quanto que isso começa a pesar e o quanto a gente precisa retomar o caminho, voltar para trás e começar a olhar esses pontos que ficaram aí sem cura e a gente ir tratando, a gente ir cuidando. Nós somos o nosso maior patrimônio. Nós somos o nosso maior patrimônio. Muitas vezes a gente cuida da casa, a gente cuida do carro, a gente cuida da família como nosso maior patrimônio. Mas e nós? A gente está incluso aí na nossa lista de patrimônios? Eu sou muito rica, porque isso aqui é um patrimônio fantástico, um patrimônio maravilhoso, não tem troca, não dá para trocar, né? A não ser que venha de fora, alguém possa me dar algum órgão, não dá para trocar, não dá para eu ir lá e comprar um órgão novo. Então, eu começar a cuidar desse patrimônio aqui com muito amor, peraí, deixa eu ver o que faz meu coração feliz, o que não faz, meu coração não tá bom, tô sentindo que não tá bem, tá batendo demais, tô com muita ansiedade, deixa eu olhar para isso, deixa eu buscar. Muitas vezes a gente vai cuidando do corpo daqui para baixo e a gente vai vendo que os problemas de saúde estão aqui e que por mais que os médicos procurem uma solução, procurem um tratamento, não resolve. Às vezes a gente precisa subir o pescoço. Às vezes o problema não está aqui, está refletindo no coração, está refletindo no estômago, está refletindo no rim, está refletindo em órgãos debaixo do pescoço, mas na verdade o comando para essas questões está aqui na mente.
Então a gente às vezes está olhando para o lugar errado. Estamos tratando o corpo, mas precisamos também olhar para a mente. A metafísica, que é um dos temas que eu estudo bastante, eu trabalho bastante com isso em mim mesma, na minha família, com os meus amigos, com as pessoas que chegam até mim. Quanto a metafísica é importante a gente saber o quanto que a mente influencia na saúde do corpo. Então a gente precisa se apaixonar. Se apaixonar por quem? Se apaixonar por nós mesmos, se apaixonar pela nossa história, se apaixonar pela nossa vida, se apaixonar por esse funcionamento aqui, por isso que está nos deixando ter a oportunidade de estarmos aqui. Se nós não fizermos isso, a gente não consegue ter amor para dar para ninguém. Se a gente não tem autocuidado, você não tem autocuidado para dar para ninguém. A forma como você se julga, você julga os outros. Se você não acha importante cuidar da sua saúde mental, quando você vir alguém com problemas mentais, com problemas psicológicos, com alguma dificuldade, você vai julgar, você não vai ter paciência, você vai ter irritabilidade, você vai falar, essa pessoa precisava ter mais fé, precisava buscar mais a igreja, precisava isso, precisava aquilo, mas você não vai ter a caridade de olhar, nossa, ela está adoecida, e ela está com um vazio existencial, e ela está precisando de ajuda, e é uma ajuda holística, é uma ajuda de um todo, não é mais uma ajuda só corporal, mas é uma ajuda também mental, uma ajuda espiritual. Aí a gente começa a fazer aí a caridade que é necessário que a gente faça e a gente começa a manifestar o mandamento que é amar ao próximo como a si mesmo. A gente só vai com o outro até onde a gente foi conosco. Eu não consigo ir com ninguém por um caminho que eu ainda não passei. Eu hoje, agora que eu passei por esse processo aí de ter identificado um começo de compulsão alimentar, hoje eu tenho doutorado para falar sobre isso. Porque eu passei pelo processo, eu vi como que funciona isso na pele, e eu sei que sem ajuda a gente não consegue sair desse processo. Então, se alguém um dia chegar para mim e falar assim, nossa, Rô, tô passando por isso, eu vou falar, olha, eu fiz assim, assim, assado, eu passei dessa forma e eu consegui sair desse jeito. Quem sabe se você fizer assim também não te ajuda. Então, a gente precisa buscar em nós mesmos a transformação, o crescimento, o autocuidado, e através disso a gente consegue aí, né, inspirar as pessoas da nossa volta, os nossos familiares, os nossos amigos, e a gente começa a fazer da nossa vida aí uma vida um pouco mais divina, uma vida um pouco mais compassiva, uma vida um pouco mais amorosa, que é para isso que nós estamos aqui. Não para nos julgarmos, mas para nos auxiliarmos. O meu intuito aqui na minha página é simplesmente esse, auxiliar. Trazer todo o meu conhecimento de vida que eu trago em mim mesma e nas minhas transformações e compartilhar isso para que mais pessoas também possam começar o seu próprio processo de despertar do ser humano. É por isso que minha página chama assim, Despertar do Ser Humano, porque é um despertar mesmo, gente. É um sair da Matrix. Então, um bom dia a todos, que Deus abençoe vocês, que vocês renovem a sua mente cada vez mais, que vocês se transformem cada vez mais, encontrem respostas, sejam felizes, sejam prósperos, sejam abençoados, sejam saudáveis. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada.